convite nunca chegou, mas o silêncio dizia tudo. Eu já devia ter aprendido que na minha família, o amor sempre vinha acompanhado de uma condição, de uma comparação, de uma cobrança. Mesmo assim, quando vi as fotos da decoração sendo postadas no grupo dos meus irmãos, balões dourados, mesa de jantar com taças alinhadas e um letreiro brilhante escrito 40 anos de amor eterno, algo dentro de mim se recusou a aceitar a exclusão como normalidade. Meus pais fariam 40 anos de casados e não tinham sequer me mencionado. Nenhuma mensagem, nenhum telefonema, nada. Apenas o eco do esquecimento. Eu estava acostumada ao distanciamento, mas não à humilhação velada. Decidi ir, não por carência, mas por princípio, por respeito à história que ainda insistia em ser também a minha. Peguei o uniforme que uso em ocasiões oficiais. Não o cerimonial completo, mas a versão de gala mais simples. Aquela que ainda carrega o brasão bordado e o peso das madrugadas sem sono no convés. Dobre-o com cuidado e guardei na mala, junto com um pequeno buquê de lírios brancos que comprei de uma florista na esquina da base. Ela me perguntou se era presente de casamento. Respondi apenas: é para lembrar alguém do que realmente significa compromisso. Oh, sorri. Mas por dentro, algo em mim se contorceu. A estrada até a cidade onde cresci parecia mais curta do que lembrava, talvez porque eu a percorresse com outro tipo de silêncio. O silêncio que antecede o inevitável. Enquanto o carro avançava, vi pela janela os mesmos campos onde eu e meus irmãos brincávamos de corrida quando crianças. Eu sempre perdia de propósito, porque meu pai dizia que mulher não precisava vencer, só agradar. Lembro de ter acreditado nisso por tempo demais, até o dia em que entrei para a marinha e descobri que o mar não tem paciência com quem hesita. Cheguei à cidade pouco antes do pôr do sol. A mansão alugada para a festa era maior do que imaginei. Fachada branca, colunas falsas de mármore, carros importados alinhados no estacionamento como troféus. O tipo de cenário perfeito para fotos de revista. O tipo de lugar onde eu nunca fui bem-vinda. Ainda assim, parei o carro a uma quadra de distância. Tirei o uniforme da bolsa e o olhei por alguns segundos. Não o vesti. Não seria tola a ponto de oferecer a eles a chance de transformar minha patente em motivo de ironia. Coloquei um vestido azul simples, amarrei o cabelo e caminhei até o portão, segurando as flores e o convite que nunca existiu. A primeira pessoa que me viu foi a minha irmã mais nova, Camila, a influencer da família. Estava com um vestido justo, rindo alto ao lado de dois amigos que pareciam mais interessados em selfies do que em pessoas. Quando me viu, seus olhos se estreitaram num misto de surpresa e constrangimento. "Você veio?" perguntou, como quem comenta um imprevisto. Respondi apenas: "Claro, 40 anos de casamento dos nossos pais. Não é algo que se falte." Ela disfarçou o incômodo e acenou para dentro, chamando alguém. Foi minha mãe quem apareceu na porta. Vestia um longo dourado, os cabelos cuidadosamente presos, o sorriso treinado. Mas quando me viu, o sorriso se quebrou por um instante. "Filha, você veio mesmo." Aquela pausa entre o "filha" e o "você veio" doeu mais do que qualquer ofensa. Ela olhou ao redor, talvez temendo que alguém percebesse a visita indesejada, e sussurrou: "Não precisa ficar muito. Está tudo organizado. E já temos ajuda suficiente." Eu estendi as flores. "São para vocês." Ela as pegou com um gesto automático e entregou a uma funcionária que passava. "Obrigada, querida. Coloca isso no lavabo, tá?" Depois virou para mim e disse: "Por que não ajuda a servir as taças? A equipe está precisando." A palavra "ajuda" soou como sentença. Eu sabia o que significava. Você não pertence a esse lugar. Por um momento pensei em ir embora, mas o dever que me guiou por metade da vida falou mais alto. Permaneça firme. Observe. Espere o momento certo. Entrei. O salão estava cheio. Luzes quentes, música ambiente, risadas ensaiadas. Meus irmãos circulavam como se fossem anfitriões de um baile de gala. O mais velho, Marcelo, médico famoso, me viu de longe e levantou o copo em ironia. "Olha só quem apareceu! A militar finalmente conseguiu folga!" As pessoas ao redor riram. Eu apenas sorri. Na marinha aprendi que o silêncio é mais poderoso do que o ruído.
Enquanto caminhava entre as mesas, percebi que nenhum lugar estava reservado para mim. Os lugares à mesa principal tinham plaquinhas com nomes. O meu não estava em nenhuma. Parei ao lado do bar e fiquei ali, observando. Foi quando uma garçonete me entregou uma bandeja e disse: "A dona da casa pediu para você servir as taças." Eu a encarei por um segundo, e ela desviou o olhar, confusa. "Desculpe, achei que... que a senhora fosse da equipe." Respirei fundo e aceitei a bandeja. Se era para ser invisível, que ao menos fosse por escolha. De longe, vi meu pai no centro do salão, rindo alto com os amigos de golfe. Ele sempre fora o orgulho da família, o homem de sucesso, o exemplo. Quando me viu, ergueu uma sobrancelha e acenou com o copo, como quem reconhece alguém de um passado distante. Nenhum abraço, nenhum "minha filha", apenas um gesto breve e frio. Senti um arrepio. Eu estava ali, mas não fazia parte de nada. As horas seguintes foram uma sequência de pequenos cortes, risadas abafadas, olhares atravessados, sussurros que fingiam ser discretos. Um dos convidados comentou algo sobre filha que não arruma marido porque prefere mandar em homem. Outro disse: "Imagina conviver com uma mulher de patente, deve ser um inferno." Ri por dentro. Se eles soubessem o que significa realmente comandar em alto mar, o frio, o medo, a responsabilidade, entenderiam que o inferno é mais confortável do que ser uma mulher em farda diante de homens que duvidam. Fiquei ali, servindo taças, observando o teatro de perfeição. Em cada brinde, um elogio forçado. Em cada discurso, uma mentira polida. Era a celebração de um amor que eu sabia que nunca existiu. Meus pais sempre foram mais parceiros de aparência do que de alma. E eu, a filha que nunca se encaixou no molde. Por volta das 9, a banda começou a tocar uma valsa antiga. As luzes diminuíram e o casal subiu ao centro para dançar. A plateia aplaudia, emocionada, como se testemunhasse um conto de fadas. Eu, de canto, sentia o peso de todos os anos em que tentei ser parte daquela narrativa. Então decidi, ficaria até o fim, não por orgulho, mas para ter certeza de que, quando saísse, nunca mais voltaria. Enquanto recolhia taças vazias, ouvi minha mãe dizer a uma convidada: "Ela é boa menina, só não tem muito tato social. A vida militar endurece." As duas riram. Aquilo doeu menos do que imaginei, porque pela primeira vez percebi que não era rejeição, era medo. Medo de alguém que elas não podiam mais controlar. Do lado de fora, o som dos carros chegando e partindo indicava que a festa ainda ganharia novos convidados. Eu olhei para o relógio e vi os ponteiros se aproximando das 10. E foi nesse instante que uma lembrança me atravessou. Anos atrás, quando eu era apenas aspirante, meu instrutor dissera: "O respeito não é dado, é imposto pelo silêncio certo, na hora certa." Sorri sozinha. Algo me dizia que aquela hora estava perto, muito perto. E assim terminou a noite em que fui à festa dos meus pais sem convite, servindo taças e engolindo orgulho. Eu ainda não sabia, mas o verdadeiro brinde daquela celebração seria o que viria a seguir. A primeira coisa que senti quando atravessei o portão da mansão foi o ar pesado da exclusão. Não era algo que se via, mas se sentia, como a diferença de temperatura entre um ambiente aquecido e uma corrente de vento gelado. O cheiro doce de flores artificiais misturado ao perfume caro das convidadas parecia me empurrar para fora. Cada detalhe gritava que eu não pertencia àquele cenário. O tapete vermelho estendido até o hall, os lustres de cristal emprestados, o cardápio impresso em papel dourado com o nome dos meus pais em letras cursivas. Era um teatro de afeto e eu estava no papel de figurante. Camila, minha irmã, caminhava entre os convidados com o mesmo ar ensaiado que sempre teve. A filha perfeita, o retrato da mãe. Ela sorria com os lábios, mas não com os olhos. Quando passei perto dela com a bandeja de taças, fingiu não me ver. Fingir sempre foi sua especialidade. O som das risadas dela ecoava no salão como uma música irritante. Às vezes eu me perguntava se ela lembrava das tardes em que eu a buscava na escola, de farda, suada e cansada, porque meus pais estavam ocupados demais. Hoje, ela me olhava como se eu fosse uma estranha, alguém de serviço, talvez contratada de última hora. Do outro lado da sala, Marcelo falava alto sobre a clínica nova. Gesticulava, citava cifras e clientes,
como se cada palavra precisasse provar o sucesso que sempre exigiu ser reconhecido. Quando me viu com a bandeja, arqueou uma sobrancelha e disse, alto o suficiente para os amigos ouvirem: viu só? A militar finalmente achou uma forma de servir a família. As risadas vieram como ondas, rápidas e superficiais. Nenhum deles percebeu o quão literal era aquela frase. Eu servia, sim, mas não a família, e sim a pátria. A diferença deles, meu serviço tinha propósito. Minha mãe observava tudo de longe. De tempos em tempos, lançava olhares rápidos em minha direção, como quem vigia um segredo inconveniente. A cada novo convidado que chegava, ela sorria e me ignorava em seguida. No rosto, a máscara da anfitriã perfeita. Nas mãos, o nervosismo de quem teme ser desmascarada. Era estranho pensar que um dia eu quis sua aprovação. Ainda lembro do dia em que recebi minha primeira patente. Liguei para ela com a voz trêmula de alegria, e tudo o que ouvi foi: é bom, filha, mas não esquece que ainda é mulher. Seja discreta. Foi nessa frase que aprendi que o orgulho dela nunca seria meu. Em certo momento, uma senhora de cabelos grisalhos, amiga antiga da família, se aproximou do bar. Eu a reconheci. Dona Vera, vizinha de infância, a única que costumava me tratar com doçura quando eu era adolescente rebelde. Ela pegou uma taça, olhou para mim por alguns segundos e disse, com um sussurro quase cúmplice: seu pai deve estar orgulhoso de você. Ouvi dizer que chegou longe. Aquilo me pegou de surpresa. Antes que eu respondesse, minha mãe apareceu atrás dela, sorridente, e cortou o ar como uma lâmina. Ah, não, Vera. A Marina só está de passagem. Ela quis ajudar um pouco na festa. Sabe como é? Tem talento para organização. A mulher hesitou, olhou de novo para mim, e o constrangimento se espalhou entre nós como fumaça. Engoli seco e apenas disse: é um prazer ajudar. O relógio do salão marcava quase 9 da noite quando o fotógrafo anunciou que iria fazer as fotos oficiais. Minha mãe se apressou em reunir todos no jardim. Eu permaneci dentro, recolhendo copos e guardanapos. Mas ouvi quando ela chamou os filhos para a foto. Marcelo, Camila, venham. Falta o Lucas. Nenhuma menção ao meu nome. O fotógrafo perguntou educadamente: e a outra moça, senhora, também é da família? Minha mãe respondeu sem pensar: ah, não. Ela está trabalhando. O ela cortou o ar como uma sentença. Fiquei ali, parada, com uma taça vazia na mão. O som da câmera disparando lá fora parecia marcar o ritmo do meu isolamento. Por um instante, pensei em sair, mas havia algo dentro de mim que me mantinha ancorada. Eu precisava ver até onde chegaria aquela farsa. E talvez, em algum canto obscuro do meu coração, eu quisesse que alguém, qualquer um, notasse o absurdo. Voltei à cozinha para devolver a bandeja e encontrei a funcionária contratada para o buffet. Uma moça jovem, suada e simpática, que me olhou com pena. Desculpa, dona. Achei mesmo que a senhora fosse uma de nós. Sorri. De certa forma, sou. Ela riu sem entender. Eu também não expliquei. De volta ao salão, percebi que as conversas começavam a se tornar mais animadas, o álcool fazendo seu efeito habitual. Meus irmãos disputavam atenção, comparando viagens e investimentos. Minha mãe pairava ao redor deles como uma estrela central. Meu pai continuava bebendo, rindo mais do que falava, que... Em certo momento ele me chamou de longe com a voz arrastada. Filha, traz mais vinho aqui. Por um segundo, achei que ele estivesse sendo gentil, até perceber o sorriso de escárnio que o acompanhava. Afinal, é para isso que você veio, né? As pessoas ao redor riram. Ri também. De mim, talvez. Do passado, com certeza. Enquanto atravessava o salão com a garrafa nas mãos, lembrei do dia em que ele me viu pela primeira vez em farda. Eu tinha acabado de ser promovida a oficial de convés, e ele, sentado à mesa do café, mal levantou os olhos do jornal. Isso é coisa de homem, Marina. Você devia pensar em formar uma família, não em comandar uma. Naquele dia, entendi que ele não estava me criticando por desprezo, mas por incapacidade. Ele não sabia lidar com o fato de que eu me tornara o que ele nunca foi. Alguém que inspira respeito. As horas seguintes se arrastaram. A música mudava, os brindes se multiplicavam, e eu seguia invisível. Alguns convidados me olhavam com curiosidade, talvez tentando decifrar quem era aquela mulher de postura reta,
e olhar distante que servia com elegância demais para ser simples garçonete. Outros nem percebiam minha presença. O tempo parecia dobrar sobre si. Quando fui à varanda respirar, encontrei Lucas, o irmão do meio, sentado no corrimão com um cigarro aceso. Ele sempre foi o mais quieto dos três, o mais parecido comigo, mas o silêncio dele era covardia, não introspecção. Achei que você não vinha, disse sem me encarar. Respondi, nem eu. Ele deu uma tragada e soltou a fumaça devagar. Eles não mudam, sabe? Para eles você virou um tipo de lembrete do que não querem ser. Olhei para ele, surpresa. E o que seria isso? Ele hesitou. Responsável demais. Rimos baixo, um riso cansado. Era o máximo de empatia que eu teria naquela noite. Voltei para dentro quando ouvi o som das taças batendo, o sinal de que o brinde começaria. No centro do salão, meu pai já estava de pé, microfone em punho, pronto para o discurso. Eu me coloquei no fundo, entre as sombras. Ele falou sobre amor, família, união, valores. Cada palavra era um golpe. Quando terminou, levantou a taça e anunciou: um brinde aos 40 anos mais felizes da minha vida. Todos repetiram, e eu apenas observei. Minha mãe olhou em minha direção, talvez percebendo algo no meu semblante. Seus olhos diziam, não estrague a noite, como se eu ainda tivesse esse poder. O brinde terminou, a música recomeçou, e com ela, o eco de um vazio que ninguém parecia ouvir. Pouco depois, um dos convidados, um homem de terno azul e olhar curioso, aproximou-se de mim. Desculpe perguntar, mas você é da família, não é? Há algo no seu jeito. Disciplinado. Sorri sem responder. Antes que eu dissesse qualquer coisa, minha mãe surgiu, interrompendo. Ela trabalha conosco. É ótima com logística. Uma moça muito discreta. O homem se desculpou, e eu apenas balancei a cabeça. Discreta. Essa palavra ecoou dentro de mim. Discreta porque mulher. Discreta porque filha. Discreta porque sempre foi mais fácil me esconder do que me enxergar. Foi então que percebi que aquela noite não era apenas um jantar de comemoração, era a repetição de toda a minha vida ali dentro. Ser útil, mas nunca celebrada. Estar presente, mas nunca incluída. Voltei à cozinha, deixei a bandeja sobre a pia e lavei as mãos. A água fria me trouxe de volta à realidade. Pensei em ir embora. Pegaria o carro, seguiria direto para a base, e no dia seguinte aquele teatro não passaria de uma lembrança amarga. Mas algo em mim pediu que eu esperasse mais um pouco. Um pressentimento, talvez. Uma voz antiga que sussurrava: ainda não é hora. Sentei-me por alguns minutos no corredor lateral, o único lugar silencioso da casa. Do salão vinham sons de conversa, de copos tilintando, de uma felicidade tão artificial que doía. Pensei em todas as missões que já comandei, nos temporais enfrentados, nos marinheiros que confiaram em mim a própria vida. Nunca temi o mar, mas temia aquele tipo de ambiente, onde o julgamento é mais cruel do que a tormenta. Levantei-me e voltei ao salão no exato momento em que a porta principal se abriu. O som do vento noturno invadiu o espaço, fazendo as cortinas balançarem. Alguns convidados olharam para trás, curiosos. Eu também olhei, e naquele instante vi a silhueta de um homem fardado cruzando o batente, a luz refletindo nas insígnias douradas do uniforme. O murmúrio de espanto percorreu o salão. Ninguém sabia quem era, mas eu sabia o que significava. Meu coração acelerou. Aquele não era apenas um convidado. Era o prenúncio de que o silêncio daquela noite estava prestes a ser quebrado. E foi assim, sob o brilho das luzes artificiais e o olhar confuso da minha família, que o destino começou a se mover. Eu já devia saber que a humilhação, na minha família, nunca vem de uma vez só. Ela se infiltra aos poucos, se disfarça de cuidado, se apresenta em voz doce. Foi assim quando eu era criança, e minha mãe dizia que só criticava minhas roupas para o meu bem, que zombava da minha rigidez, porque militar não combina com feminilidade. E naquela noite, com o salão cheio e os convidados em volta, ela repetiu o mesmo gesto. Não de frente, mas de cima,
como quem segura a coleira curta de um animal que ousa sair da linha. Depois que o homem fardado apareceu na porta, ela foi a primeira a se recompor. O susto durou segundos. Vi quando ela sorriu e caminhou em minha direção, com aquele andar elegante que sempre me pareceu ensaiado. O olhar dela dizia o que a boca ainda não tinha coragem de articular. Volte para o seu lugar. E foi isso que ela fez, antes mesmo de eu respirar. Marina, vá até a cozinha e traga o restante das taças, por favor, disse em tom firme, sem encarar meus olhos. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Uma ordem vestida de gentileza, como sempre. Obedeci, não por submissão, mas porque aprendi desde cedo que o silêncio também é uma forma de resistência. Entrei na cozinha e encontrei o caos típico de festas grandes. Bandejas sujas, garçons apressados, cheiro de vinho derramado. Peguei o pano, limpei o que estava à mão, respirei fundo e tentei entender o que eu ainda estava fazendo ali. Parte de mim queria sumir, sair pela porta dos fundos e deixar que aquele circo desabasse sem testemunhas. Mas outra parte, a mais fria, a que aprendeu a suportar tempestades no meio do mar, me dizia para ficar, porque quem sai no meio do combate raramente vence a guerra. Quando voltei ao salão, minha mãe conversava com o homem fardado, o mesmo que havia chamado a atenção de todos poucos minutos antes. Ele parecia à vontade, como se fosse um velho amigo da família. E talvez fosse. Não consegui ouvir o que diziam. Apenas percebi o desconforto dela. O sorriso falso, o modo como segurava a taça com força demais. Foi nesse instante que ela me viu. E em vez de me apresentar, disse: "Sirva o vinho na mesa principal. E cuidado para não derramar, por favor." As pessoas mais próximas ouviram. Ouvi risadinhas. Obedeci em silêncio. Enquanto enchia as taças, percebi os olhares. Alguns curiosos, outros de pura diversão. Meus irmãos se divertiam como se assistissem a um espetáculo cômico. Camila tirou uma foto escondida, e eu soube que no dia seguinte haveria alguma piada publicada nas redes. A militar que virou copeira, talvez. Sorri para dentro. Eles não faziam ideia do quão próximos estavam da própria vergonha. "Mamãe disse que é para você ficar responsável pelas bebidas", comentou Marcelo com voz arrastada pelo álcool. "Assim você participa da festa sem incomodar." Ele riu alto, brindando com os amigos. Um deles, que eu não conhecia, acrescentou: "Pelo menos ela leva jeito. Tem postura de garçom de hotel 5 estrelas." Não respondi. Só mantive a bandeja firme. E talvez tenha sido isso que mais os irritou. O fato de eu não me abalar. O silêncio é insuportável para quem vive de barulho. Minha mãe continuava distribuindo ordens com aquele falso tom maternal que sempre me envenenou. "Sorria mais, Marina. Os convidados vão pensar que você está de mau humor. Não fique parada. Pegue mais taças. Evite conversar com os homens, por favor. Vai parecer falta de educação." A cada frase, ela não me rebaixava apenas na frente dos outros, mas tentava reafirmar algo que já não era verdade. A autoridade dela sobre mim. Mas havia algo diferente naquela noite. Pela primeira vez, ela não tinha controle total. Eu via o desconforto crescente nos gestos dela, o medo disfarçado por sorrisos. Algo naquele oficial a desestabilizava. E talvez sem perceber, ela descarregava esse incômodo em mim, como sempre fez. Lembro de quando entrei na Marinha, há quase 15 anos. Ela chorou, não de orgulho, mas de raiva. "Você vai virar o quê? Uma dessas mulheres que mandam em homem?" Gritou como se eu tivesse cometido um crime. Naquela época, eu ainda tentava explicar que disciplina não é soberba, que hierarquia não apaga delicadeza, mas ela nunca quis entender. Na cabeça dela, mulher respeitável era a que se casava bem e permanecia discreta. O resto era vaidade. Enquanto servia as mesas, notei que o oficial se aproximava. Ele me reconheceu. Os olhos dele, por um breve instante, iluminaram algo dentro de mim que eu tinha esquecido. Pertencimento. Ele abriu um sorriso discreto e assentiu com a cabeça, gesto formal, mas cheio de significado. E foi exatamente nesse instante que minha mãe interveio de novo, ansiosa. "Marina, venha aqui um instante", chamou com voz tensa. Quando me aproximei, sussurrou entre os dentes: "Não fique rondando os convidados. Isso pega mal." "Eu não estou rondando, mãe. Estou servindo como você pediu." Ela fingiu um sorriso para quem nos observava. "Isso. Continue ajudando."
É importante manter as aparências. Manter as aparências. Essa sempre foi a religião dela. Eu, a filha militar, sempre fui o escândalo. A lembrança viva de que ela não conseguiu me domesticar. Passei o resto da noite circulando, observando as máscaras. As pessoas se cumprimentavam com beijos que pareciam bofetadas lentas. As piadas eram todas sobre sucesso, juventude, dinheiro. As mulheres sorriam com os olhos cansados. Os homens inflavam o peito com histórias de conquistas vazias. Era como assistir a uma peça de teatro ruim, na qual cada um esqueceu o texto, mas continua fingindo que sabe o que está fazendo. Em determinado momento, vi minha mãe cochichando com Camila, ambas olhando para mim. Riram baixo. Pouco depois, Camila se aproximou e disse, fingindo ingenuidade: "Mãe quer saber se você pode recolher os pratos da sobremesa." Olhei para ela imóvel. "Eu posso." "Mas me diga, Camila, por que isso te diverte tanto?" Ela piscou, confusa. "Do que você está falando?" "Desses joguinhos. Fingir que eu não sou parte da família." "É por medo de quê? Que eu lembre o quanto vocês dependem da imagem?" Ela revirou os olhos e se afastou, balançando o copo de espumante como se eu fosse um incômodo menor. Fui até a cozinha, mas não para buscar pratos. Fui lavar o rosto. A água fria me fez bem. Olhei no espelho e vi que eu ainda tinha controle. O rosto sereno, o olhar firme, o uniforme imaginário sob a pele. Eu poderia acabar com aquela encenação em segundos. Bastava uma frase, uma palavra, uma revelação, mas não seria agora. Não se destrói um teatro no meio da peça. Espera-se o momento certo, o fechamento das cortinas. Voltei para o salão. O oficial agora estava cercado por convidados curiosos, perguntando de onde se conheciam. Ele falava pouco, educado, discreto, e a cada resposta olhava de relance para mim. Minha mãe percebeu e corou. O medo dela crescia. Vi quando ela chamou meu pai num canto e cochichou algo. Ele olhou para mim com expressão dura, como quem ensaia uma bronca. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, o oficial começou a falar em voz alta, comentando sobre a honra de servir sob comando de uma das mais jovens oficiais a alcançar patente em tempo recorde. As palavras pairaram no ar, sem nome, mas cheias de sentido. Minha mãe congelou. Meu pai pigarreou, nervoso. Os convidados se entreolharam, tentando adivinhar quem era a pessoa elogiada. E então, inevitavelmente, os olhos do oficial voltaram-se para mim. Ele não me chamou ainda de almirante, mas o gesto bastou. Cumprimentou-me com um aceno formal e disse: "Com licença, senhora. Não esperava encontrá-la aqui. Foi só um pronome. Senhora." Mas naquela casa, naquele contexto, soou como um trovão. Minha mãe fingiu não ouvir. Apressou-se em me chamar de novo, talvez para abafar o constrangimento. "Marina, traga as taças de champanhe." A voz dela agora era cortante, desesperada. "Sirva direito e, por favor, não fale com ninguém." E ali estava, enfim, a frase que eu carregaria para sempre. A ordem final. A tentativa de me apagar diante de testemunhas. Os risos voltaram, tímidos, mas voltaram. E como sempre, eu me curvei levemente e disse: "Sim, senhora." Não porque ela mandou, mas porque naquele instante percebi que o teatro estava prestes a ruir, e eu seria a última a sair de cena de cabeça erguida. Enquanto pegava as taças, senti o olhar do oficial ainda em mim. Ele sabia. Ele via o que ninguém ali via. E dentro de mim, o mar começava a subir, calmo, profundo, inevitável. A ordem da minha mãe havia soado como uma humilhação, mas para mim foi o toque do tambor antes da batalha. E eu estava pronta. Depois das ordens da minha mãe, o salão retomou o ritmo de sempre, como se nada tivesse acontecido. A música voltou a preencher o espaço com uma leveza artificial, e as conversas recomeçaram, agora mais animadas, embaladas pelo álcool e pelo calor humano que só existe quando todos fingem estar felizes. A diferença é que naquele momento, eu já não enxergava o salão com os mesmos olhos. Aquele lugar não era uma celebração de amor, era um monumento ao orgulho. Cada pessoa ali carregava uma versão polida de si mesma, uma fachada cuidadosamente construída para encobrir o vazio. E eu, com uma bandeja nas mãos, assistia a tudo com o olhar treinado de quem aprendeu a reconhecer a mentira até no modo como alguém segura uma taça. Enquanto passava entre as mesas,
Percebia como meus irmãos disputavam a atenção dos convidados. Marcelo contava pela terceira vez a história da cirurgia que o tornou referência nacional, omitindo, claro, que o sucesso do caso se deveu ao erro do colega que ele denunciou e não à própria habilidade. Ele falava com o peito estufado, gesticulando como um político. Camila, por sua vez, fazia vídeos e fotos, registrando cada ângulo do evento para suas redes sociais. Conteúdo de lifestyle, ela chamava, como se a vida real pudesse ser editada com filtros. E Lucas, o do meio, continuava na sua posição confortável de espectador. Nem herói, nem vilão, apenas alguém que aprendeu a sobreviver, se adaptando à força gravitacional dos outros. Eu os observava e me perguntava como foi que crescemos sob o mesmo teto. Naquela casa, eu sempre fui o contraste. Enquanto eles aprendiam a agradar, eu aprendia a resistir. Enquanto buscavam aplausos, eu buscava sentido. E ainda assim, naquela noite, o orgulho deles parecia florescer com mais vigor do que nunca. Talvez por saberem que eu estava ali, testemunhando o espetáculo que tanto desejavam. Vi quando Marcelo puxou um dos tios para perto e começou a falar de mim. Não precisou ser discreto. Marina? Ela tentou aquela vida de quartel, sabe como é? Gente que não se encaixa na vida real. Riu alto e o tio acompanhou. Acredita que ela ainda é solteira? Diz que o trabalho é a prioridade. Deve ser solidão disfarçada. Os dois brindaram. O som do vidro contra o vidro me deu vontade de rir. Solidão disfarçada? A solidão deles, preenchida com risos forçados e esposas troféus, era a que me causava pena. Eu tinha o silêncio do mar, o vento, a disciplina e o propósito. Eles tinham a ilusão do controle. Minha mãe passou por mim logo depois, ajeitando o colar. Murmurou entre os dentes, sem me olhar. Pare de parar tanto, Marina. As pessoas percebem. Você está chamando atenção. Chamar atenção. Era esse o pecado imperdoável na mente dela. Ser notada sem pedir permissão. Eu não respondi. Apenas segui servindo. Perto do piano, um grupo de senhoras comentava sobre os filhos, os casamentos, as viagens. O Marcelo é um orgulho, viu? Disse uma delas. E essa Camila, uma moça tão moderna, cheia de seguidores. Hoje em dia isso é tudo. Minha mãe sorriu, satisfeita, sem perceber que o elogio era para ela, não para os filhos, porque cada conquista deles era, no fundo, uma extensão do próprio ego dela. Ela sempre tratou os filhos como medalhas que pendurava no peito. Eu, por outro lado, era a mancha no uniforme, a que preferiu seguir uma vida que não podia ser exibida em jantares. Enquanto observava, percebi como o tempo havia transformado aquelas pessoas em caricaturas do que sempre temeram ser. Meu pai, por exemplo, sentado na ponta da mesa, o copo de uísque na mão, olhava para todos com o ar cansado de quem precisa que o mundo continue girando em torno dele. Nos tempos de infância, eu o idolatrava. Lembro do barulho do seu carro na garagem e de como eu corria para abraçá-lo. Ele raramente retribuía. Cresci tentando conquistar um olhar que nunca veio. Até o dia em que deixei de tentar. Aproximando-me dele, ouvi-o comentar com um dos amigos de golfe. Marina sempre teve um espírito rebelde. Essa coisa de farda é só para disfarçar. Ela queria era se impor. E mulher que se impõe demais, você sabe, acaba sozinha. Os dois riram, cúmplices. Era impressionante a naturalidade com que ele dizia aquilo, como se não estivesse falando da própria filha. E talvez, para ele, não estivesse mesmo. Talvez eu fosse apenas uma ideia inconveniente, um lembrete de que a filha não seguiu o roteiro que ele havia escrito. Enquanto me afastava, pensei em quantas vezes ouvi essa frase: "Você vai acabar sozinha", e percebi que para eles, sozinha significava sem aprovação. O que eles não sabiam é que, às vezes, o isolamento é uma bênção. No mar, a solidão é o que separa o vivo do morto, e eu aprendi a amar o silêncio porque nele há verdade. Um pouco mais tarde, a banda começou a tocar uma música lenta. Casais se levantaram para dançar. Eu me mantive próxima à parede, observando. Foi então que vi Camila deslizar até minha mãe, com o celular na mão. Mostrou-lhe algo na tela e cochichou algo ao ouvido. As duas riram. Em seguida, ambas olharam para mim. Camila levantou o celular, apontando a câmera na minha direção. Eu entendi. Filmava minha expressão para mais tarde transformar em piada. Dei um passo à frente, olhei diretamente para ela
e sorri. Um sorriso calmo, longo, quase desafiador. Ela hesitou, abaixou o celular e desviou o olhar. Por um segundo, senti algo parecido com satisfação. Não era vingança ainda, mas era o prenúncio dela. No meio disso, o oficial ainda estava presente. Não havia dito meu nome, mas seus olhos denunciavam o reconhecimento. Ele conversava agora com o anfitrião de um grupo de empresários locais, que tentavam adivinhar quem era aquela figura distinta. Alto comando! Ouvi um deles cochichar. Veio de Brasília, parece. Minha mãe se aproximou e, ansiosa, interrompeu a conversa com um riso forçado. A gente adora receber pessoas assim. É uma honra, não é mesmo? O oficial sorriu, cortês, mas não respondeu. Seu olhar deslizou novamente até mim, e por um instante senti o peso da verdade prestes a emergir. A festa seguiu, mas o ambiente já não era o mesmo. O clima, antes leve, agora tinha algo de tenso, como se todos percebessem que algo estava fora de lugar, mas ninguém soubesse exatamente o que. Meus irmãos continuavam rindo, tentando reverter o desconforto com piadas. Marcelo, especialmente, parecia irritado por não ser mais o centro das atenções. Quem é esse cara? Perguntou a Lucas. O jeito que ele olha para Marina é estranho. Lucas deu de ombros. Deve ser conhecido dela. Algum suboficial, sei lá. Suboficial. Ri por dentro. O ego deles era tão grande que jamais imaginariam a verdade. A madrugada avançava, e eu já começava a sentir o cansaço do disfarce. Servir taças, fingir indiferença, observar a própria família zombar do que não compreende. Tudo isso exigia mais controle do que uma operação em mar revolto. Ainda assim, eu continuava ali, firme, porque às vezes a disciplina é o último escudo que resta à dignidade. Quando a sobremesa foi servida, minha mãe voltou a brilhar. Adorava estar no centro, cercada por elogios. Fiz questão de supervisionar tudo, dizia. Nada sai certo se não estou por perto. Alguém elogiou o bolo, e ela sorriu. É de uma confeitaria que só atende sob encomenda. Custou uma fortuna, mas para essa data não podia ser diferente. Cada frase dela era um lembrete de que o valor, naquele mundo, sempre foi medido pelo preço e não pelo mérito. Enquanto ela falava, percebi o quanto aquele orgulho doía de ver. Não porque me afetasse, mas porque soava pequeno. Era o orgulho de quem nunca enfrentou o próprio medo. O orgulho dos outros, percebi, é a forma mais frágil de vaidade. Naquele momento, olhando para todos, meus irmãos inflados, meus pais encenando felicidade, os convidados fingindo admiração, senti algo que não esperava, pena. Pena porque nenhum deles sabia o que é conquistar algo com as próprias mãos. Nenhum deles entenderia o que é suar por algo que não se pode comprar. Eu era a vergonha deles apenas porque representava o que eles não suportavam ver. Independência. Foi quando escutei o som de um copo se quebrando. O oficial, ainda próximo à porta, havia derrubado a própria taça sem querer. Um dos garçons se apressou para limpar, mas ele recusou com um gesto e olhou diretamente para mim. E de repente, tudo fez sentido. Ele não estava ali por acaso. Ele estava ali por mim. A noite parecia caminhar para o inevitável. O orgulho dos outros começava a se fragmentar, como vidro sob pressão. E eu, ainda invisível, sabia que a próxima hora mudaria tudo. Quando o som da taça quebrada ecoou pelo salão e o olhar do oficial cruzou o meu, algo dentro de mim recuou, não por medo, mas por memória. Aquele brilho discreto nos olhos dele, o mesmo que eu já vira em tantos rostos durante as cerimônias na base, fez o tempo se dobrar sobre si. O presente, com sua música e risadas falsas, começou a se dissolver, dando lugar a outra cena, outra luz, outro ar. O salão de festas desapareceu, e eu me vi de novo em um convés cinzento, o vento cortando o rosto, o gosto salgado do mar nos lábios e o som rítmico das ondas batendo no casco como um coração que se recusa a parar. Ali, naquele flash de lembrança, eu estava de volta à escola naval, onde tudo começou. O cheiro de graxa, de tinta fresca e de suor humano misturado à maresia era o perfume da minha juventude. Eu era uma entre dezenas de aspirantes, a única mulher em um pelotão de homens que me olhavam como um intruso, como uma falha na ordem natural das coisas. Você não vai aguentar, diziam. Isso não é para mulher. E talvez fosse por isso mesmo que eu fiquei.
As manhãs começavam antes do sol, com o toque do apito rasgando o silêncio do alojamento. Eu me levantava antes dos outros, não por ansiedade, mas por medo de demonstrar fraqueza. Cada passo era calculado, cada gesto era observado. Eu aprendi cedo que para uma mulher ali dentro, não bastava ser boa, era preciso ser impecável. Enquanto os homens podiam errar e rir depois, eu não tinha esse luxo. Um erro meu seria transformado em argumento. Lembro do primeiro exercício de resistência no mar. 12 horas sem dormir, sem comer, sob chuva. Um dos instrutores, um homem que depois se tornaria meu maior aliado, olhou para mim e disse: "O mar é justo, aspirante. Ele não te julga por ser mulher, mas também não te perdoa se for fraca." Essas palavras grudaram em mim, e quando a água gelada subiu até o pescoço, eu prometi a mim mesma que nunca deixaria que me chamassem de fraca. Os anos seguintes foram um mosaico de provações. Fui testada física e mentalmente até o limite. Suportei o assédio velado de superiores que não sabiam lidar com a autoridade feminina. Aprendi a responder à provocação com calma, a insulto com desempenho, a desdém com resultado. Eu não discutia. Entregava relatórios perfeitos, estratégias impecáveis, planos que salvavam vidas. Aos poucos, os risos diminuíram, as dúvidas cessaram, e quando percebi, eu já havia conquistado algo mais valioso do que o respeito deles: o silêncio. O silêncio dos homens quando eu entrava em uma sala era a minha condecoração, mas aquele caminho cobrou seu preço. A cada promoção, eu perdia algo. O noivado com um engenheiro civil que dizia me admirar, até o dia em que percebeu que eu não seria a esposa que esperaria o jantar pronto. A amizade com colegas que, ao me verem crescer na hierarquia, começaram a tratar-me com a mesma distância com que tratavam os superiores. E claro, a relação com a família, que nunca entendeu o que significava amar a carreira como se fosse um lar. Quando recebi minha primeira patente de comando, decidi voltar à casa dos meus pais para contar pessoalmente. Lembro daquele dia com a nitidez de um trauma. Eu usava o uniforme azul escuro, impecável, as insígnias recém-brilhadas. Minha mãe me recebeu na sala com um olhar misto de surpresa e desconforto. Meu pai, sentado na poltrona, não levantou os olhos do jornal. "Parabéns", disse, sem emoção. "Mas não exagera, filha. Isso tudo passa. Mulher não precisa provar nada para ninguém." Foi a última vez que tentei compartilhar uma vitória com eles. De volta ao convés, anos depois, encontrei minha verdadeira família. Os marinheiros, as oficiais, os rostos marcados pelo sol. Gente simples, mas leal. Gente que entende que confiança é coisa que se conquista com suor. Houve uma madrugada, durante uma missão de resgate, que nunca esqueci. Uma embarcação civil havia desaparecido no meio de uma tempestade, e eu estava no comando da operação. O rádio chiava, o vento parecia arrancar o ar dos pulmões, e os olhares da tripulação, mesmo experientes, procuravam o meu. Eu não podia hesitar. Dei as ordens que precisava dar, calculando rotas no escuro, e 2 horas depois, quando localizamos o barco, encontrei uma família inteira tremendo de frio, viva. Foi nesse instante, enquanto os tripulantes gritavam "Conseguimos!", que percebi o peso e a bênção do que eu havia escolhido. Não era status, era propósito. E era justamente isso que minha mãe e meu pai nunca entenderam. Para eles, a vida era uma sequência de aparências a manter, festas a frequentar, elogios a colecionar. Para mim, a vida era o que acontecia entre o nascer e o morrer, no intervalo onde você precisa decidir quem é quando ninguém está olhando. Voltei ao presente com o som distante das vozes no salão. O oficial ainda me observava discretamente, e eu sabia que ele carregava parte dessa história comigo. Ele esteve presente em algumas das minhas formações, talvez em uma das missões mais difíceis, onde quase perdi um dos meus melhores oficiais. Lembro dele me parabenizando naquela ocasião com a mesma frase: "O mar não erra na escolha dos fortes." A lembrança dele ali, agora, naquele ambiente sufocante de vaidades, parecia um sinal. Como se o passado tivesse vindo testemunhar a justiça que a vida, às vezes adia, mas nunca esquece. Enquanto caminhava novamente entre as mesas, com a bandeja nas mãos, recordei uma das lições mais antigas que aprendi na academia. Nunca reaja no calor do momento. A força está na paciência. Talvez fosse isso que me mantinha de pé, imóvel,
enquanto as provocações ecoavam como tiros de advertência. Eu não estava calada por submissão. Estava apenas aguardando o mar se acalmar para agir. E, ironicamente, aquele salão era o mesmo mar. As ondas vinham na forma de risadas, olhares e comentários venenosos. E eu, acostumada a ler a fúria do oceano, sabia que o perigo maior não está na onda que se vê, mas na que se forma silenciosamente no horizonte. Enquanto isso, minha mãe continuava a desfilar entre os convidados, contando histórias cuidadosamente editadas. Marcelo herdou o talento do pai, dizia. Camila tem uma mente criativa, é uma estrela. De mim não falava. E quando alguém perguntava, ela respondia com aquela frase que parecia um eufemismo educado para a vergonha. Ah, a Marina. Vive naqueles navios, não sei bem o que faz, mas é coisa séria. Eu já não sentia raiva, apenas distância. Olhei para meus irmãos e percebi que nenhum deles tinha o olhar tranquilo de quem sabe o próprio lugar no mundo. Havia sempre algo de inquieto, como se temessem que a fachada desabasse. O orgulho deles era frágil como cristal. Um pequeno abalo e tudo ruiria. E sem perceber, eu comecei a me preparar, como quem ajusta o leme antes da tempestade. A festa ainda estava longe de acabar, mas o tempo já havia mudado. O vento, aquele que sempre anuncia reviravoltas, começava a soprar. Naquele instante compreendi que toda a minha formação, todas as madrugadas frias e os testes de resistência, não foram apenas sobre a marinha. Foram sobre aquilo que eu enfrentaria fora dela. As batalhas invisíveis, as guerras familiares, os mares calmos que escondem correntes mortais. Eu não era apenas uma militar. Eu era o resultado de uma vida inteira de contenção, de disciplina e de escolhas duras. E aquela festa, aquele salão repleto de risadas e arrogância, seria, sem saber, o último teste. O passado me moldara para enfrentar inimigos armados, tempestades violentas, traições e perdas. Mas nada me preparara para o tipo de desprezo disfarçado de amor que se senta à mesa da família e ergue taças em nome da união. Quando olhei novamente para o oficial, ele fez um leve aceno, quase imperceptível, como quem confirma algo já decidido. E eu entendi. O destino já havia traçado sua rota. Aquela noite, que começou com silêncio e humilhação, terminaria com uma verdade que nenhum deles seria capaz de suportar. E dessa vez, eu não desviaria o olhar. O relógio do salão marcava quase 11 da noite, quando o mestre de cerimônias anunciou o brinde principal. As luzes se ajustaram, diminuindo de intensidade até deixarem o ambiente envolto em um brilho dourado e melancólico. Os convidados foram se aproximando da mesa central, rindo, tropeçando nas próprias palavras e taças, já embriagados pela euforia da comemoração e pela ignorância de que estavam prestes a assistir ao próprio colapso. Eu, que passara a noite inteira entre a invisibilidade e a resistência, permaneci perto da parede, bandeja nas mãos, observando. O cansaço não era físico, era moral. O peso de ver o teatro da hipocrisia se sustentar em bases tão frágeis e, ainda assim, aplaudido como se fosse um monumento à virtude. Minha mãe, ofegante de tanto se exibir, subiu 2 degraus do pequeno palco improvisado e pegou o microfone com o mesmo entusiasmo de uma atriz veterana. Sua voz, alta e trêmula, ecoou pelos alto-falantes. Queridos amigos, família, convidados, esta noite é mais do que uma celebração. É um testemunho de amor, de cumplicidade e de perseverança. As palavras saíam ensaiadas, como se fossem parte de um roteiro cuidadosamente escrito para ser ouvido, não sentido. Meu pai, ao lado dela, segurava a taça e sorria com a rigidez de quem sabe que precisa parecer feliz. A encenação deles era perfeita. 2 personagens interpretando o casamento que nunca tiveram. O público os observava com ternura, sem desconfiar que aquele amor eterno tinha rachaduras antigas, profundas. Eu cresci entre as paredes onde o silêncio cobria gritos, onde beijos em público escondiam desprezo em particular. Eu sabia o quanto custava manter aquela fachada. Sabia que por trás daquele brinde havia décadas de traições e manipulações, de culpas empurradas para os filhos, de lágrimas que minha mãe transformava em maquiagem e de omissões que meu pai disfarçava em caridade.
Era por isso que, ao vê-los ali, lado a lado, brindando a união, senti algo parecido com pena. Enquanto ela discursava, percebi que o oficial ainda estava presente, agora mais próximo da mesa lateral. Seus olhos cruzaram os meus, e o leve aceno de cabeça que ele fez parecia confirmar o que eu já intuía. Ele não estava ali por acaso. Tentei disfarçar, mas a tensão que percorreu minha espinha denunciou que algo dentro de mim se preparava. Minha mãe ergueu a taça, e os convidados imitaram o gesto. Aos 40 anos de amor e companheirismo, exclamou. Todos repetiram, sorrindo, levantando seus copos. Foi nesse instante que Marcelo, visivelmente alterado, resolveu fazer sua parte na performance familiar. E também aos nossos pais, exemplos de sucesso e de educação. Ele olhou na minha direção e completou com ironia. Mesmo que alguns filhos ainda precisem aprender a lição da humildade. Risadas. A taça na minha mão não tremeu, mas meu coração pareceu mudar de compasso. Camila, empolgada com o deboche do irmão, complementou. Ah, mas humildade é isso que a Marina tá aprendendo, né? Servir é uma virtude. A frase foi recebida com aplausos falsos, desses que ferem mais do que insultos diretos. O orgulho que transbordava daquelas bocas era o mesmo veneno que sustentava aquele clã havia décadas. Foi nesse momento que o oficial deu um passo à frente. Eu o vi largar discretamente sua taça sobre a mesa e ajustar o casaco. As insígnias em seu ombro refletiram a luz dourada, e o salão pareceu diminuir de tamanho. Ele não falou nada, apenas observava, paciente, como quem espera a hora exata para agir. Minha mãe, alheia ao que se aproximava, continuava o discurso, agora emocionada, ou fingindo emoção. Nem todos os caminhos são fáceis, mas o amor vence tudo. E é isso que queremos ensinar aos nossos filhos, que o respeito, a união e a tradição são o que mantém uma família forte. Quando disse respeito, olhou diretamente para mim, e naquele instante soube, ela estava me usando como contraponto moral. A militar ausente, a filha fria, o exemplo do que não ser. Os convidados brindaram. O som do cristal se chocando preencheu o ar. Foi uma sinfonia de hipocrisia. Eu permaneci imóvel, observando-os se exaltarem em um espetáculo de vaidade coletiva. E então, o inesperado. Uma das taças se espatifou no chão, bem ao lado do meu pai. O barulho foi seco, cortante, e o salão inteiro silenciou. Ele olhou para as mãos vazias, surpreso, como se não entendesse o que acabara de acontecer. A taça havia escorregado com o suor da palma, ou talvez com o peso do destino. O vinho se espalhou no tapete claro, uma mancha vermelha e escura como sangue. O oficial deu um passo à frente. O murmúrio cresceu. Meu pai tentou rir da situação, mas a voz falhou. Essas taças são traiçoeiras, brincou. Ninguém respondeu. Todos olhavam para o homem de farda. Ele, por sua vez, fixou o olhar em mim e, com o tom de quem cumprimenta uma igual, disse com clareza. Boa noite, senhora. Não esperava encontrá-la aqui. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A palavra senhora, dita com aquela formalidade militar, foi o primeiro golpe. Depois veio o segundo. Ele bateu continência. Rígida, impecável, solene. O gesto de um subordinado diante de um superior. O gesto de um homem diante de uma almirante. O salão inteiro ficou suspenso, sem entender. Meus irmãos olharam uns para os outros, incrédulos. Minha mãe empalideceu. O sorriso desfez-se no ar como espuma. Meu pai, com o copo ainda trêmulo, fixou o olhar em mim e deixou escapar um sussurro que mais parecia um lamento. O que? O oficial, mantendo a postura, completou. A senhora está convidada para a cerimônia da manhã. Os preparativos estão prontos, almirante. Aquela palavra, almirante, caiu como uma bomba. O som dela preencheu cada canto do salão, esmagando os murmúrios, dissolvendo risos, queimando vaidades. Por um segundo, ninguém respirou. Depois vieram as reações. Uma senhora levou a mão ao peito. Outra murmurou algo sobre... Deve ser engano. Marcelo riu nervoso, achando que fosse uma piada. Camila derramou vinho no próprio vestido. Minha mãe tentou recuperar o controle.
Deve haver algum mal-entendido, disse, rindo sem graça. A minha filha, bom, ela trabalha em escritórios, viagens, coisas técnicas. O oficial a interrompeu com polidez militar. Com todo respeito, senhora, sua filha comanda uma frota. Não há engano. A vergonha dela se espalhou pelo rosto em ondas. Primeiro o olhar vazio, depois o tremor nos lábios, e por fim o rubor da humilhação. Foi a primeira vez na vida que a vi sem máscara. Eu, no entanto, permaneci imóvel. Não disse nada. Não precisava. Toda a minha formação me ensinara que, em momentos de caos, a autoridade não se prova com palavras, mas com presença. E naquele instante, o simples fato de eu estar ali, de pé, calma, bastava. Meu pai tentou se recompor, levantando a voz. Isso é algum tipo de brincadeira? Uma mulher não chega a esse posto tão jovem. O oficial o encarou, sério, e respondeu. A senhora Carter chegou, e com mérito. O peso do silêncio seguinte era quase físico. Eu sentia o ar vibrar. Os convidados evitavam olhar para mim, como se temessem testemunhar algo sagrado. Meus irmãos se encolheram. Minha mãe finalmente largou a taça, e o som do cristal caindo no carpete foi o ponto final de uma história que durou 40 anos. O brinde da vergonha não foi o que imaginei. Não houve gritos, nem choros, nem escândalo. Houve apenas o desmoronar lento de uma estrutura construída sobre mentiras. Eu vi nos olhos deles o mesmo reconhecimento que tantas vezes vi no mar quando a tempestade chega e o navio percebe que não vai aguentar. O oficial aproximou-se de mim, mantendo a formalidade. A viatura está à disposição, senhora. Seguimos quando quiser. Assenti, com calma. Não olhei para ninguém. Apenas deixei a bandeja sobre a mesa e me endireitei. Os anos de treinamento me ensinaram a não hesitar. Antes de sair, olhei brevemente para minha mãe. Ela ainda tremia, e o olhar dela buscava algo que não existia mais. A filha dócil, controlável, apagada. Eu não estava mais ali. Havia apenas a mulher que o mar moldou. E quando atravessei o salão, as taças erguidas ainda tremiam nas mãos dos convidados. Nenhum deles brindava mais. O som que restava era o eco do que fora dito. Almirante. O brinde deles, enfim, havia se transformado na minha revelação. O instante em que o oficial pronunciou a palavra almirante ainda ecoava no salão como o toque final de uma sinfonia que ninguém esperava ouvir. Era como se o ar tivesse se tornado pesado demais para circular. Os convidados, antes dispersos e ruidosos, agora pareciam estátuas de porcelana, imóveis, olhando para mim sem saber onde colocar os próprios olhos. O som dos talheres foi o primeiro a sumir, depois as conversas, depois até a música de fundo, que alguém, sem perceber, deixou morrer no meio de uma nota. O silêncio era absoluto, um silêncio quase religioso. Foi nesse clima que o convidado fardado, aquele mesmo homem que até então parecia apenas um entre tantos, tomou o centro do espaço. A luz refletia nos botões dourados do uniforme, e a postura dele denunciava que não estava ali como visitante. Ele estava em missão. A cada passo, o som do couro das botas contra o piso ecoava como batidas de tambor, marcando o ritmo do que viria. Senhora Almirante, peço desculpas pela invasão, disse ele com voz firme, projetando cada sílaba como se estivesse num convés em meio à ventania. Recebi ordens de entregar-lhe pessoalmente o convite oficial para a cerimônia de amanhã. Não sabíamos que estaria indisposta. A palavra pareceu escolhida de propósito, uma ironia delicada, que passou despercebida por todos, exceto por mim. Eu entendi o que ele queria dizer. Não sabíamos que a senhora estaria suportando tanto. As pessoas começaram a se recompor lentamente, mas o desconforto era palpável. Um ou outro tentou sorrir, fingir naturalidade, mas ninguém sabia o protocolo para uma situação assim. O oficial, impassível, retirou um envelope de dentro do casaco e o estendeu a mim. Era selado com o brasão da Marinha, o papel grosso e o lacre azul escuro inconfundível. Quando o aceitei, a ponta dos dedos dele encostou de leve na minha mão e percebi que o gesto tinha outro propósito. Ele me sustentava ali, silenciosamente, como quem diz, fique firme. Minha mãe, em pânico, deu um passo à frente. Um convite? Que cerimônia é essa? Perguntou, forçando um sorriso. Alguma confraternização do trabalho, imagino.
O oficial a encarou, cortês, mas sem ceder à superficialidade. Trata-se da solenidade de condecoração pelos serviços prestados na Operação Atlântico. A senhora sua filha foi promovida ao mais alto posto feminino da nossa marinha. A almirante Marina Duarte é a primeira mulher a ocupar esse cargo no país. O ar se partiu. A palavra primeira atravessou o salão como um trovão. Vi os rostos se contraírem, as expressões mudarem. Alguns dos convidados mais velhos murmuraram entre si. Outros simplesmente baixaram os olhos. Era como se tivessem presenciado algo que não poderiam compreender nem ignorar. Minha mãe tentou rir, mas a voz falhou. Deve haver um engano, senhor. Marina nunca nos contou nada disso, ela... Hesitou, buscando no ar a justificativa que salvasse as aparências. Ela é reservada, sabe como é. O oficial respondeu com calma. Discrição é uma virtude muito apreciada entre os nossos. Mas há conquistas que não podem permanecer em silêncio. As palavras dele foram o golpe final. Eu, ainda imóvel, apenas assenti, mantendo o controle da respiração como quem segura o leme em meio à tempestade. Ele fez uma pequena reverência e acrescentou, para que todos ouvissem. A senhora tem o respeito e a admiração de toda a corporação, almirante. Foi uma honra encontrá-la. E então, para surpresa geral, ele bateu continência novamente. Dessa vez, mais demorada. Um gesto solene, protocolar, que transformou aquele salão em um campo cerimonial. Meu pai, trêmulo, tentou dizer algo. Isso é mesmo verdade? Perguntou, a voz rouca de incredulidade. Eu o encarei por um instante e respondi apenas. É. Ele balançou a cabeça como quem tenta se livrar de uma névoa. A taça ainda escorria vinho pelo cristal. Você devia ter nos contado, murmurou, sem perceber o quão absurdo era aquele lamento. Como se a falta não fosse deles, mas minha, por não ter oferecido a eles mais uma glória para exibir. A vergonha não cabia no corpo da minha mãe. Ela olhava ao redor, buscando cumplicidade entre os convidados, mas ninguém ousava encarar. O oficial, percebendo o desconforto, se virou para mim e disse com discrição: A viatura está pronta, senhora. O horário foi mantido conforme planejado. Eu entendi o convite. Aquilo não era apenas uma visita protocolar. Era uma oportunidade, talvez o destino, de encerrar aquela noite no exato tom que ela merecia. Agradeço, comandante, respondi, com a serenidade que aprendi a cultivar no convés. Mas ainda tenho um assunto a encerrar aqui. Ele assentiu e se afastou um pouco, postando-se ao lado da porta, de pé, como uma sentinela. O contraste entre ele e os convidados era gritante. Um representava a solidez, a honra conquistada pelo mérito. Os outros, a fragilidade de uma reputação construída em aparências. Enquanto todos se recompunham, eu senti algo se mover dentro de mim. Uma mistura de alívio e exaustão. Eu havia passado a vida inteira lutando para ser vista pelo que era. E agora, no momento mais improvável, a verdade se impunha sem esforço. Camila, ainda pálida, tentou quebrar o silêncio. Então, quer dizer que você é tipo... general? Tipo, pensei. A palavra dela era um retrato da ignorância que sempre me cercou. Algo assim, respondi, com um leve sorriso. Marcelo, que até então permanecera calado, deu uma risada nervosa. Bem, parabéns, maninha. Parece que alguém levou a sério demais aquelas brincadeiras de mandar em todo mundo, hein? Olhei para ele, sem raiva. Alguém tinha que levar algo a sério nesta família. A frase caiu no chão como uma navalha. Não precisei gritar, não precisei acusar. Bastou dizê-la com o tom calmo de quem fala a verdade. Minha mãe se virou para mim, a voz trêmula. Marina, por que você nunca nos contou? Porque vocês nunca perguntaram, respondi. E então o oficial se aproximou novamente, entregando-me outro envelope. Há uma segunda entrega, senhora. Documentos relativos à homenagem que será transmitida ao vivo amanhã. A equipe de imprensa da Força está à disposição. Transmissão ao vivo. As palavras fizeram o rosto de minha mãe se contrair. Eu vi o desespero surgir por trás da maquiagem. O pânico de ser vista não como a anfitriã perfeita, mas como a mulher que passou a vida renegando a própria filha. Foi ali, naquele instante, que compreendi o verdadeiro sentido da justiça silenciosa. Eu não precisava dizer mais nada. O mundo faria o resto. Peguei os envelopes, agradeci formalmente e me preparei para sair. O salão ainda estava imóvel, como se respirasse em conjunto. Cada olhar que me seguia parecia um pedido de desculpas não dito. Mas eu não buscava arrependimento. Eu buscava paz.
Quando alcancei a porta, o oficial abriu caminho. Antes de sair, me virei por um instante. Vi minha mãe sentada, o olhar perdido, e meu pai ainda segurando o copo vazio. Camila e Marcelo sussurravam entre si, tentando compreender o incompreensível. Lucas, o do meio, apenas observava, calado, talvez arrependido por nunca ter me defendido. O oficial me acompanhou até a entrada, e enquanto descíamos os degraus, ele falou baixo, sem olhar para mim. Eles nunca saberão o quanto custou chegar até aqui. Assenti. Não precisam saber. O importante é que saibam o que perderam. Lá fora, o ar noturno me devolveu o fôlego. As luzes da mansão cintilavam atrás de mim como o reflexo de um passado que finalmente se apagava. A viatura esperava silenciosa, as luzes azuis piscando com discrição. Quando entrei, senti o assento frio e a rigidez familiar do couro militar. Era o conforto do meu mundo, o único onde o respeito não dependia de sobrenomes. Enquanto o carro partia, olhei pela janela e vi minha mãe na varanda, imóvel, observando. Por um breve momento, senti algo que não era raiva, mas luto. Luto por tudo que poderíamos ter sido. Mas a vida não reescreve suas próprias ordens. Ela apenas executa. E assim, enquanto o som do motor se misturava ao vento, percebi que o convidado fardado não tinha vindo apenas me encontrar. Ele viera me libertar. O silêncio não terminou quando atravessei o portão. Ficou para trás, grudado nas paredes da mansão como o cheiro de um perfume antigo. Lá dentro, eu sabia. Todos ainda estavam imóveis, tentando entender o que havia acontecido. Era o mesmo tipo de silêncio que antecede uma tormenta, quando o ar se torna denso e o mar parece prender a respiração antes de romper em ondas. A diferença é que, desta vez, eu não era quem enfrentava a tempestade, era quem a deixava acontecer. A viatura seguia pela avenida iluminada, e o reflexo das luzes se misturava à lembrança de rostos confusos, boquiabertos, humilhados. Eu devia sentir alívio, talvez triunfo, mas o que havia dentro de mim era uma serenidade estranha, quase fria. Durante anos, imaginei como seria vê-los finalmente me enxergarem pelo que sou. Achei que haveria lágrimas, explicações, talvez até um pedido de perdão, mas não. Quando o momento chegou, ele foi silencioso, duro, inevitável. A queda deles não veio com explosões. Veio com o som seco de uma taça quebrando, a mesma que meu pai deixou cair no chão. O motorista da viatura olhou pelo retrovisor e perguntou com cautela: "Tudo bem, senhora?" Assenti. "Sim, sargento. Só cansada." Ele não disse mais nada, e agradeci por isso. Eu não queria falar, não queria pensar. Queria apenas sentir o peso daquele silêncio que, pela primeira vez, não me esmagava, me libertava. Quando cheguei ao alojamento temporário da base, as luzes da madrugada já começavam a riscar o céu. O oficial que me acompanhara na festa me esperava na entrada, ainda de uniforme, a postura impecável, mas o olhar suavizado. "A senhora lidou com aquilo melhor do que muitos homens lidariam", disse, sem ironia. Sorri de leve. "Eu não lidei, comandante. Eu apenas esperei." Ele entendeu. Nossas vitórias mais profundas raramente precisam de ação. Elas acontecem quando o inimigo se destrói sozinho. No dia seguinte, acordei antes do sol. O protocolo da cerimônia começaria às 9, mas a disciplina de anos de serviço me fazia levantar com o primeiro clarão. Tomei café sozinha, observando o reflexo pálido do amanhecer na janela. Lá fora, o pátio ainda estava vazio, e o ar tinha aquele cheiro limpo e metálico que só existe nas manhãs de base militar. Uma mistura de óleo, sal e começo. Peguei o uniforme cerimonial e o alisei com as mãos. Cada dobra contava uma história. Aquele tecido havia atravessado tempestades, funerais, promoções, e agora seria testemunha do capítulo final de um ciclo. Enquanto ajustava o colarinho, lembrei da voz da minha mãe, anos atrás, dizendo que uniforme masculiniza as mulheres. Olhei para o espelho. Tudo o que vi foi dignidade. Às 8 em ponto, a equipe da Marinha chegou para me escoltar. O comboio partiu rumo à sede naval principal, onde a cerimônia seria transmitida. No trajeto, o rádio do carro transmitia notícias comuns: política, trânsito, o clima, até que, de repente, uma manchete local interrompeu a rotina. A filha misteriosa da família Duarte é, na verdade, uma das mais altas patentes femininas da Marinha brasileira.
O motorista olhou para mim surpreso. Já saiu na imprensa, senhora. Assenti. Era questão de tempo. E era mesmo. A vergonha deles já havia deixado o salão antes de eu sair de lá. As redes sociais fariam o resto. Eu não precisava levantar a voz. O mundo falaria por mim. A cerimônia foi simples, mas solene. Fardas alinhadas, bandeiras içadas, hinos tocados com a precisão que aprendi a amar. Quando o almirante-chefe pronunciou meu nome, senti o coração bater forte, mas o rosto permaneceu sereno. Recebi as condecorações com a calma de quem já havia chorado o suficiente no passado. Não havia vaidade naquele momento, apenas gratidão, por ter resistido, por ter permanecido. No final, o mesmo oficial da noite anterior se aproximou e sussurrou: "A imprensa quer uma palavra sua." Balancei a cabeça. O silêncio já disse tudo, e foi o que fiz. Saí discretamente, sem conceder entrevistas, sem discursos. Do lado de fora, o vento soprava forte, e a sensação era a de respirar depois de anos submersa. Enquanto caminhava até a doca, onde um pequeno barco me esperava para a viagem de retorno à base costeira, meu celular vibrou. Mensagens, centenas delas. Algumas de oficiais parabenizando, outras de jornalistas. E entre elas, um número que eu conhecia demais. Minha mãe. "Marina, por favor, me liga. Precisamos conversar." Apaguei sem responder. Segundos depois, outra mensagem. Desta vez, do meu pai. "Não sabíamos. Estamos orgulhosos. Volte para casa." Parei de andar por um momento e olhei para o horizonte. O mar estava tranquilo, mas o vento trazia um frio cortante. Eu sabia o que aquele orgulhosos significava. Arrependimento disfarçado de amor. O orgulho deles não era por mim. Era por não poderem mais negar o que eu havia me tornado. Guardei o telefone e subi a bordo. O barulho do motor ligando abafou o resto do mundo. À medida que o barco se afastava, a água se abria em linhas perfeitas atrás de mim, e eu pensei em como tudo se encaixava. Eles sempre me disseram que o mar era traiçoeiro, que eu devia temê-lo, mas foi o mar que me devolveu a mim mesma. Horas depois, já no cais da base, um sargento se aproximou com uma pasta. "Senhora, chegaram correspondências em seu nome." Abri. Entre os documentos oficiais, havia uma carta simples, sem remetente, mas com a caligrafia inconfundível de minha mãe. Abria devagar. "Filha, não dormi desde ontem. As pessoas estão ligando, perguntando. Seu pai está arrasado. Eu só queria entender por que fez isso conosco. Não era necessário nos expor dessa forma. Você poderia ter contado em particular. Ainda é tempo de consertar. Volte, e a gente conversa." Dobrei o papel e o coloquei de volta na pasta. Sorri, triste. A carta não falava de amor, falava de reputação. Não perguntava se eu estava bem, não reconhecia o que passei, não pedia perdão. Falava de exposição, o ego ferido, não o arrependimento sincero. Guardei a carta, mas não respondi. Nos dias seguintes, os jornais locais exploraram o ocorrido. As fotos da festa, os vídeos amadores, até mesmo o instante em que o oficial fez continência, tudo viralizou. As manchetes eram todas variações da mesma ironia. De copeira a almirante, a filha renegada que virou orgulho nacional. Meus irmãos desapareceram das redes sociais por semanas. O pai evitava entrevistas, e minha mãe foi vista poucas vezes no clube que tanto amava, sempre de óculos escuros, tentando escapar dos olhares curiosos. Eu assistia a tudo em silêncio, não com prazer, mas com uma serenidade impessoal. Era como ver uma tempestade se dissipar, destruidora, mas necessária. E então, uma manhã, o telefone tocou. Era Lucas, o único que nunca me atacou diretamente. A voz dele vinha embargada. "Marina, eu só queria dizer que sinto muito. Por tudo. A gente sabia que te tratava mal, mas achava que você aguentava. Nunca imaginamos que fosse... tanto." Fechei os olhos. "Eu sempre aguentei, Lucas. Esse foi o problema." Ele chorou baixo, sem dizer mais nada. Eu deixei o silêncio ocupar o espaço entre nós, e quando percebi que ele não tinha mais palavras, encerrei a chamada. O tempo passou devagar. A cada dia, uma nova camada de ruído se dissipava. As notícias perderam força. Os curiosos mudaram de assunto, e minha família aprendeu o peso da própria indiferença. Uma noite, sentei-me sozinha no convés do navio ancorado e olhei para o céu.
O reflexo das estrelas no mar me lembrou da luz daquelas taças brilhando na festa. Só que agora, em vez de risos, havia quietude. Em vez de falsidade, havia verdade. Percebi que o silêncio, o mesmo que antes me sufocava, agora era a minha casa. E foi assim, sem fogos, sem gritos, que a queda deles aconteceu, não por minha vingança, mas pela própria incapacidade de amar sem dominar. No fim, o que restou de toda aquela noite foi uma certeza. O respeito que vem do medo dura pouco. O que nasce do silêncio, esse sim, permanece. Os dias seguintes à cerimônia foram os mais silenciosos da minha vida. Não o silêncio vazio da solidão, mas o silêncio cheio de sentido, aquele que vem depois de uma batalha vencida. Tudo o que havia para ser dito já tinha sido dito sem palavras. As manchetes continuavam circulando, repetindo versões do mesmo acontecimento. A filha renegada que se tornou almirante. Mulher humilhada em festa de família é condecorada no dia seguinte. O preço do preconceito familiar. Eu as li às vezes, não por vaidade, mas por curiosidade em ver como o mundo interpretava uma história que, para mim, não era glória nem tragédia. Era só justiça. Na base, a rotina voltou a fluir com a normalidade de sempre. Eu acordava cedo, cumprimentava os marinheiros, revisava relatórios, coordenava equipes. A disciplina do trabalho era o que me mantinha ancorada. Mas, mesmo ali, as pessoas falavam em voz baixa quando eu passava. Eu percebia o respeito sincero, mas também o espanto. Muitos já sabiam dos rumores. Alguns me olhavam com admiração, outros com cautela. Eu entendia ambos. Numa manhã nublada, enquanto caminhava pelo cais, uma oficial jovem se aproximou. Tinha o olhar firme e a voz trêmula. Senhora almirante, desculpe interromper, mas eu só queria dizer que a sua história... Hesitou. Me deu coragem para continuar. Parei e olhei para ela. Lembrei de mim mesma aos 20 anos, sozinha em um alojamento frio, tentando provar a cada dia que não era um erro estar ali. Continue, tenente, respondi. Mas lembre-se, coragem não é o que se mostra, é o que se suporta. Ela sorriu, emocionada, e foi embora. Fiquei ali por um momento, observando o mar. O vento estava calmo, mas as ondas ainda traziam o mesmo som que me acompanhou por toda a vida. E foi nesse instante que percebi que eu não precisava mais provar nada a ninguém, nem aos meus superiores, nem à sociedade, e principalmente, nem à minha família. Mas o mundo tem um jeito curioso de testar a paz de quem finalmente a alcança. Naquela tarde, enquanto revisava um relatório, recebi uma ligação inesperada. O número era desconhecido, mas algo no instinto me fez atender. A voz do outro lado era frágil, hesitante, mas inconfundível. Marina, era minha mãe. Fiquei em silêncio. Ela respirou fundo. Eu sei que você não quer falar comigo, e eu não mereço que queira, mas eu precisava te dizer. A voz falhou, e por um momento achei que ela fosse desligar. Seu pai não está bem. Desde aquela noite ele não é mais o mesmo. Não dorme, não fala, só fica olhando para o vazio. A notícia me atingiu, mas não da forma que ela esperava. Eu não senti piedade, nem raiva. Senti apenas o peso inevitável das consequências. Ela continuou. Eu sei que erramos, mas você também podia ter contado. Não precisava ter nos exposto daquela forma. Exposto. A palavra ecoou como um insulto. Ainda era sobre aparência, sobre o que os outros pensariam. Ela não via o que eu havia suportado. O sofrimento dela ainda era vaidade ferida. Mãe, interrompi firme, mas sem elevar o tom. Vocês me expuseram a vida inteira. Só que ninguém via, porque humilhação doméstica não sai no jornal. Do outro lado, silêncio. Eu só queria entender, ela disse por fim. Por que fez isso? Pensei na resposta. Havia tantas. Porque eu cansei de ser invisível. Porque o silêncio também tem limite. Porque eu precisava me libertar. Mas o que saiu foi algo simples. Porque chegou a hora. Ela não respondeu. A ligação caiu em um silêncio incômodo, e então a voz dela veio novamente, mais baixa. Se puder, venha vê-lo. Ele pergunta de você. Desliguei sem prometer nada. Naquela noite, demorei a dormir. O som do mar entrava pela janela, e eu fiquei pensando em meu pai, no homem que passou a vida tentando parecer forte, e terminou derrotado pela própria arrogância. A verdade é que parte de mim ainda o amava, não como filha devota, mas como quem lamenta o que poderia ter sido diferente. 2 dias depois, cedi.
Vesti roupas civis e dirigi até a cidade. A mansão estava diferente. As janelas fechadas, o jardim descuidado, as luzes apagadas. Toquei a campainha e esperei. Foi minha mãe quem abriu. O rosto envelhecido em poucas semanas. O sorriso, cansado. Obrigada por ter vindo, disse, e se afastou para me deixar entrar. O interior da casa estava em silêncio. Sem música, sem convidados, sem o cheiro de flores falsas. Tudo parecia menor. No sofá, meu pai estava sentado, magro, abatido, o olhar distante. Quando me viu, demorou alguns segundos para reconhecer. Marina? Murmurou a voz rouca. Então é verdade. Assenti. É. Ele tentou sorrir. Sempre soube que você seria alguém. Só nunca pensei que seria tanto. Nem eu, respondi. Achei que vocês não deixariam. A frase o atingiu, mas ele não se defendeu. Ficou em silêncio, olhando para as mãos. Eu errei, filha. Errei muito. Sentei-me à frente dele. O senhor me ensinou a ser forte. Só não imaginou que eu usaria essa força para me afastar. Ele assentiu lentamente. Eu achei que estava te protegendo. Do mundo. Não, pai. O senhor estava me protegendo de ser maior que o senhor. Ele fechou os olhos e o silêncio voltou. Um silêncio pesado, mas limpo. Por um instante, vi ali o homem que um dia admirei e que se perdeu tentando manter o controle de tudo. Minha mãe observava da porta, imóvel. Queria participar, mas não sabia como. Eu a olhei e disse sem rancor: vocês me criaram para obedecer, mas foi o mar que me ensinou a comandar. Ela chorou. Não um choro dramático, mas contido, resignado. Eu só queria que as pessoas me respeitassem, confessou. Queria que vissem nossa família como um exemplo. As pessoas respeitam quem é verdadeiro, mãe. O resto é pose. Ela se calou, e por um momento pensei que pediria perdão, mas o orgulho dela ainda respirava. Fiquei pouco tempo. Antes de sair, meu pai me chamou novamente. Marina, disse com dificuldade. Aquele brinde foi a primeira vez que percebi que perdi o direito de chamar você de filha. Olhei para ele e respondi sem dureza. Eu nunca deixei de ser sua filha. Só deixei de ser sua sombra. Ele chorou, e eu, pela primeira vez em muitos anos, não senti raiva. Só uma estranha compaixão. Ao sair, minha mãe tentou me acompanhar até o carro. Vai voltar? Perguntou. Não, mas não é por ódio. É por paz. Ela assentiu, entendendo mais do que disse. Na estrada de volta, o céu começou a mudar de cor, e uma chuva fina caiu sobre o para-brisa. Lembrei da primeira vez que enfrentei uma tempestade em alto mar. O comandante me disse: a chuva é o batismo de quem sobrevive ao próprio medo. Sorri sozinha. Talvez aquela visita tivesse sido o meu último batismo. Nas semanas seguintes, recebi uma última correspondência. Um envelope simples, sem carimbo oficial. Dentro, um bilhete curto, com a caligrafia trêmula de meu pai. Obrigado por me deixar te ver. Agora posso dormir em paz. Pai. Dobrei o papel e o guardei no diário que mantenho desde o início da carreira. Não chorei. Não sorri. Apenas senti que o ciclo estava completo. O reconhecimento, percebi, não foi o aplauso dos jornais nem o olhar de admiração dos outros oficiais. O verdadeiro reconhecimento veio tarde, mas veio, no olhar arrependido do meu pai, no choro contido da minha mãe e, principalmente, no silêncio tranquilo que encontrei em mim. Agora eu sabia. O respeito que busquei a vida inteira não estava lá fora. Estava na minha capacidade de não precisar mais dele. E pela primeira vez, em muitos anos, eu dormi sem farda, sem peso, sem fantasmas. Dormi como quem sabe que finalmente chegou em casa, mesmo que essa casa seja o próprio peito. Acordei antes do sol, como sempre. O corpo já havia se habituado a despertar com a primeira luz, mesmo quando não havia mais necessidade de horários rígidos. O quarto da base estava silencioso, o ar frio, a cortina leve se movendo com o vento que vinha do porto. Por um instante, fiquei ali deitada, observando o teto, tentando entender a sensação estranha que me acompanhava desde o dia anterior. Era uma mistura de alívio e despedida, como se a alma tivesse voltado de uma guerra que o corpo ainda não percebeu que acabou. A visita à casa dos meus pais havia encerrado um ciclo. Não havia mais raiva, nem necessidade de provar nada. Eu os perdoara, ainda que nunca o dissessem em voz alta. E agora, o que restava era apenas seguir. Levantei, dobrei a coberta com a mesma precisão de sempre. Arrumei a cama como quem fecha um livro.
O espelho refletia um rosto mais calmo, talvez mais velho, mas finalmente em paz. Peguei o diário de couro onde guardava anotações de missões e lembranças, e o coloquei na mochila junto com o bilhete de meu pai. Não para guardá-lo como relíquia, mas como registro de algo encerrado. A história deles em mim terminava ali. No refeitório, o café estava morno. O cheiro de pão recém-assado misturava-se ao das botas molhadas e da maresia. Um jovem marinheiro me cumprimentou com respeito, mas também com familiaridade. Senhora Almirante, o capitão avisou que o navio está pronto. Partida às 9. Assenti, agradecendo. Era uma travessia simbólica, não uma missão. O retorno ao mar, o primeiro depois de meses em terra. Aceitei o convite do comando para inspecionar uma nova embarcação, mas no fundo eu sabia que aquele retorno era mais do que serviço. Era ritual. Quando subi a bordo, o convés ainda estava úmido de orvalho. Os sons eram os mesmos de sempre. O estalar dos cabos, o bater das ondas no casco, o eco das vozes da tripulação. Cada ruído era uma lembrança viva. Caminhei devagar, passando a mão sobre o corrimão metálico, sentindo o frio do aço. Ali, eu sempre soube quem era. No mar, as máscaras não duram. Ele te despede de tudo o que é falso e te deixa apenas com o que realmente é seu. Fiquei um tempo olhando o horizonte. O céu começava a clarear, e a linha azul parecia dividir o mundo entre o que eu deixava para trás e o que ainda me esperava. Pensei em meu pai, talvez ainda dormindo, talvez sonhando comigo em uniforme, e na minha mãe, que apesar de tudo, eu sabia que ainda me amava à sua maneira, com medo, com orgulho, com arrependimento. O comandante se aproximou. Senhora, prontos para zarpar. Deseja anunciar a partida? Olhei para ele e percebi que esperava a formalidade, o gesto protocolar. Mas naquele dia, não quis discursos. Apenas leve-nos em frente, comandante. O mar já sabe o caminho. Ele sorriu e deu as ordens. O som grave da sirene cortou o ar. As hélices começaram a girar e o navio se moveu lentamente, abrindo a água como se cortasse um tecido invisível. O vento trouxe o cheiro de sal e óleo, e por um momento senti que o tempo parava. Cada metro que nos afastava da costa era um passo em direção à liberdade. A tripulação cumpria o protocolo, mas meus pensamentos estavam longe. Recordei cada pedaço do caminho que me trouxe até ali. A menina que sonhava com o mar observando aviões no céu, a cadete solitária dormindo em beliches metálicas, a oficial cercada por homens que duvidavam, a mulher que viu amigos tombarem e ainda assim continuou. Lembrei das missões, dos naufrágios, das cartas nunca respondidas, das medalhas que nunca mostrei a ninguém. A vida militar não me tirou da humanidade. Ela apenas me ensinou a ser firme quando todos desmoronam. O vento ficou mais forte, levantando os cabelos do rosto. Era como se o mar me saudasse. Respirei fundo e deixei o ar gelado preencher os pulmões. Naquele instante, percebi algo simples. Eu havia passado a vida inteira buscando reconhecimento, mas o único que realmente importava vinha dali, daquele espaço infinito e impessoal que nunca me julgou por ser mulher, por ser filha, por ser nada além do que era. O mar não pede explicações. Ele apenas devolve o eco do que você entrega. O capitão se aproximou novamente. Senhora, previsão de tempo estável. Poderemos seguir até o ponto norte antes do meio-dia. Assenti. Siga conforme o plano. Quero que todos façam a checagem completa antes da primeira parada. Enquanto ele se afastava, ouvi o som familiar de botas ecoando no convés e percebi o quanto esse ritmo era minha música. Era o som da disciplina, mas também da vida. Mais tarde, sentei-me na sala de comando, diante das janelas amplas. O horizonte parecia não ter fim. Peguei o diário e escrevi uma única frase. O silêncio do mar é o único que me entende. Fechei o caderno e o deixei sobre a mesa. No rádio, uma voz chamava o indicativo da embarcação. Era uma transmissão civil, uma mensagem de rotina, mas algo no timbre me fez congelar. Era familiar. Aqui é o navio civil Aurora. Agradecemos o apoio da Força Naval durante a tempestade da semana passada. Gostaríamos de enviar nossos cumprimentos à Almirante Duarte. Sorri. Ainda havia ecos das missões antigas por aí, vidas tocadas por decisões que talvez ninguém lembrasse. Era uma lembrança gentil de que, enquanto eu servia, havia feito diferença. Às 11, o mar começou a ficar mais bravo.
Ondas longas e densas batiam de frente contra o casco, levantando respingos que molhavam o vidro da cabine. O som do vento me envolvia por inteiro, e o barulho era quase uma canção. Fechei os olhos e deixei o corpo se balançar com o movimento. Pensei em tudo o que deixei para trás. A família, os julgamentos, os salões com luzes douradas, as vozes que tentaram me reduzir. Tudo aquilo agora parecia tão pequeno diante da vastidão que me cercava. Abri os olhos e vi o mar à minha frente. Imenso, azul escuro, vivo. A superfície se movia como se respirasse. Era ele que havia me moldado, não os sobrenomes, não as festas, não os aplausos. Foi o mar que me ensinou que força não é dureza, é constância. Que lealdade não é obediência, é coragem silenciosa. Quando o navio estabilizou e seguimos rumo ao norte, o comandante me trouxe um copo de café quente. Senhora, parabéns pela nova missão. Peguei o copo, olhei para o líquido fumegante e respondi com um sorriso discreto. A missão, comandante, é viver sem rancor. O resto é navegação. Ele riu, meio sem saber o que dizer, e se afastou. No final da tarde, subi novamente ao convés. O sol descia devagar, tingindo a água de laranja e cobre. O vento já não cortava, acariciava. A tripulação trabalhava em silêncio, respeitando o momento. Fiquei ali, olhando o horizonte até que o sol desapareceu por completo. Era como assistir a um funeral, mas o que morria ali não era a luz. Era o passado. Quando o céu escureceu, senti algo que há muito tempo não sentia: leveza. O tipo de paz que não vem de vitórias nem de perdões, mas do simples fato de saber quem você é. Toquei o bolso do casaco e senti o bilhete do meu pai. Pensei em rasgá-lo, mas decidi guardar. Nem tudo que dói precisa ser apagado. Algumas dores servem apenas para lembrar que você sobreviveu. O rádio voltou a chiar. O capitão anunciou o curso final e o encerramento do expediente. As luzes da embarcação se acenderam, refletindo na superfície do mar como pequenas estrelas. Antes de descer, olhei uma última vez para o horizonte e sussurrei, sem voz, apenas movendo os lábios. Eu voltei, mas não como a filha humilhada, nem como a mulher que precisava ser reconhecida. Voltei como quem pertence. Enquanto caminhava de volta à cabine, senti o navio deslizar suave, cortando as ondas com firmeza. Cada balanço era um lembrete de que a vida continua em movimento, mesmo depois das tempestades. Fechei a porta, tirei o casaco, sentei-me na poltrona e deixei o corpo relaxar. Pela primeira vez em muito tempo, adormeci ouvindo o som das águas batendo no casco, como uma canção antiga de ninar. Sonhei com o mar, não o de guerra, nem o de exílio, mas o mar calmo de casa. E no sonho, ouvi uma voz distante, talvez a minha própria, dizendo: o silêncio não é solidão, é o lugar onde os fortes descansam. Quando despertei, já era manhã. O navio seguia firme, o céu aberto, o vento leve. Sorri. Eu estava exatamente onde devia estar. O ciclo enfim se fechara, e o mar, mais uma vez, me recebeu.